Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Estou aqui o Orlando Silva com minha esposa Dani e nós estamos aí com uma série de vídeos, né? Onde a gente está dando algumas dicas para você ter uma família de sucesso, para você ter uma família bem sucedida. Nós fizemos o primeiro vídeo falando sobre casal, né? Dicas ali para um casamento de sucesso. Depois a gente falou sobre a família, né? Algumas dicas, alguns fundamentos ali para uma família de sucesso. E no vídeo de hoje nós vamos estar falando um pouco sobre filhos, que nossos filhos precisam para eles terem aí uma vida de sucesso, para a gente ajudar eles na jornada aí, na caminhada deles, né? Então a gente vai colocar aqui algumas situações para vocês, são coisas que a gente pratica na nossa casa, na nossa família, né? Nós somos casados aí, já temos mais de 13 anos de casado, juntos aí, e nós temos um casal de filhos, temos a Alice de 7 anos, o Matheus de 4 anos, e aqui a gente já teve dificuldades, tem ainda, né, lógico, mas a gente sempre, a cada dia, busca superar essas dificuldades, busca conhecimento, e aquilo que a gente busca, que coloca em prática e dá certo, a gente quer passar um pouquinho aqui para vocês, tá bom? Então a gente vai estar falando algumas dicas, né, para vocês, colocando aí algumas situações que os nossos filhos precisam no dia a dia, precisa aí para ter, né, vamos dizer assim, para desenvolver melhor a sua vida, a sua jornada. E a primeira dica é o que, amor? A primeira dica é que nossos filhos precisam de exemplo. E uma frase que eu coloquei aqui dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, mas é a única. Então nós somos o espelho, né, dos nossos filhos ali. Qual que é o exemplo que nós estamos dando aos nossos filhos? Qual é o exemplo que os nossos filhos têm? Então, olha que nem às vezes meu esposo fala, não adianta você falar assim, não faça isso, mas se você está fazendo. Olha, não quero que você beba, não quero que você fuma. Mas o cara está ali fumando, bebendo todo dia. Então, qual que é o exemplo que você está dando, né? Exatamente. Olha, tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, as suas atitudes, elas gritam tão alto que as pessoas não te ouvem. Olha para você ver. Então, elas não estão nem aí para o que você fala, elas estão aí para o que você faz. E nós, como pais, a gente tem essa grande responsabilidade, vamos dizer assim, da gente ser um bom exemplo. Por exemplo, não adianta você querer lá, por exemplo, você fala para os seus filhos, tem que comer verdura, tem que comer fruta, mas você não come. Né? Fala para os seus filhos que tem que parar de mentir. Aí chega o vizinho, uma pessoa, o cobrador chega na casa, bate palma, seu pai está aí. Aí você grita lá dentro, fala que eu não estou não. Não tem lógica. Entendeu? Então a gente precisa ser o exemplo. Né? Não adianta só falar, a gente precisa ser o exemplo. Estão nos detalhes, né, que os nossos filhos não observam. Então precisamos estar atentos a isso. Desde dentro de casa, nos afazeres, nas coisas mínimas. Quer ver um exemplo? Ano passado, no meu aniversário, eu ganhei um caderno de gratidão. Então eu sempre coloco ali as minhas gratidões a Deus. O meu caderninho de gratidão. Quando foi em dezembro, a minha filha ganhou um diário. E eu pensei assim, cara, eu ia montar um diário, escrever as coisinhas dela ali. E ela chegou em mim e falou assim, mãe, esse aqui é o meu caderno de gratidão agora. Então todos os dias, às vezes, nós pegamos ali o meu caderno, ela pega o dela e nós fazemos o nosso momento de gratidão junto. Mas ela fez isso por conta de algo que ela viu que eu nem tinha, se não foi intencional, mas que influenciou ela também. Com certeza. Exemplo positivo que influencia. Assim também como os exemplos negativos também influenciam. Por exemplo, você quer um lar, uma família de paz, mas você fica só gritando palavrões, xingamentos, não vai dar certo. Não tem como dar certo. Os seus filhos vão ser a cópia de você, certo? Certo. O próximo é que os nossos filhos precisam de amor. E esse amor não é só, o eu te amo. É claro que você dizer isso para os seus filhos são importantes, mas nos elogios, com palavras, né, mais do que isso, você ali trabalhar a identidade do seu filho. Nós vamos falar isso bem claramente, como você trabalhar a identidade do seu filho numa jornada, né, amor? Nós já falamos aqui em outro vídeo, numa jornada de famílias de amantes. Então, nós vamos falar para vocês como trabalhar a identidade, crenças do seu filho. Então, tudo isso é possível. É sentimento, né? A pessoa precisa se sentir amada. Não adianta, por exemplo, eu falo para minha esposa, eu te amo, só que aí eu não dou um presente para ela, eu não faço um carinho nela,
Aí depois, por exemplo, na hora que ela me pede para fazer alguma coisa, eu sou grosso com ela, ela não sente amada. Ela está ouvindo isso todo dia. Eu te amo, mas ela não sente. A pessoa precisa sentir. Eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar da minha esposa. Não enxerga as necessidades. Né? Exatamente. É a mesma coisa dos filhos. Você fala que ama, mas você não dá um tempo de qualidade. Você não abraça essa criança, você não beija. Você quer ver um exemplo de sentir amado? Esses dias eu vi não sei se foi uma história, um vídeo, o que foi, mas foi bem interessante. Uma criança, ela brincava com os vizinhos na rua, os outros amiguinhos dela. E aí todo dia, no final da tarde, tipo às 5 horas, 5 e meia, as mães dos outros meninos chamavam: filho, entra pra dentro, vem tomar banho, vem fazer alguma coisa. E a mãe do menino não chamava. Então ele não se sentia amado por isso, ele se sentia rejeitado. Ele falava: mas cadê minha mãe? Por que a minha mãe não me chama? Então você vê, essa questão, o cuidado, né? A pessoa se sentir cuidada faz parte do amor. Né? O limite também faz parte do amor. Né? Tem outra história que eu vi, né? Que um americano, ele roubava banco lá nos Estados Unidos e aí ele foi condenado à morte, né? E aí no dia que é uma tradição deles lá, que no dia que a pessoa vai ser executada, ele pode conversar com alguém da família, fazer um pedido, alguma coisa. E aí ele falou que ele queria dar um beijo na mãe dele. E aí então trouxeram a mãe dele chegou perto dele assim, ele com a mão para trás, algemado, e ele foi dar o beijo na mãe dele, só que ele não deu beijo, ele foi na orelha da mãe dele, mordeu, arrancou um pedaço da orelha. E aí o pessoal ali, aí ele falou para a mãe dele, falou assim: ó, essa marca que eu deixei, esse pedaço da orelha que eu tirei, é sempre para você lembrar que eu estou indo hoje para pena de morte, estou indo morrer, mas foi um pouco da culpa é sua, porque lá atrás você não fez o que você tinha que ter feito. Ou seja, não deu limite para ele, não ensinou. Então isso também é amar, você dá limite para o seu filho. Né? Então faz parte do amar. Nós estamos vivendo uma geração, né, de permissividade, de pais permissivos. Tudo pode, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Então, até satisfazer esses desejos, todos os desejos dos filhos, isso também não precisa ter um limite aí, né? Porque é claro que todo pai quer o melhor para o seu filho, quer dar muitas coisas, mas chega um ponto que precisa ver o limite, precisa ver, é realmente necessário? Como que está a situação hoje? Como que meu filho está? Então precisa ver esse limite. Limite é sinônimo de amor também. O filho, quando ele tem limite ali, quando ele é disciplinado, ele se sente amado, porque ele sabe que tem alguém que se importa, que se preocupa com ele. Então a gente precisa ver isso, questão de temperamentos, né? Saber o temperamento do seu filho, respeitar ele conforme ele age, às vezes ele é diferente de você. Então, às vezes, a linguagem de amor corresponder, evitar comparações, pais que comparam. Porque o seu irmão estuda mais, é mais inteligente, seu irmão faz as coisas certas. Essa comparação não pode existir, não é uma, a criança, ela tem as diferenças dela, ela não vai agir como o outro, né? Uma coisa bem interessante que a Dani colocou aqui, às vezes você está dando muito presente. Se você está dando muito presente, cuidado. Significa que você está tentando tapar aí alguma falha. Pode ser que seja tempo que você não está dando de qualidade e aí você fica dando. Então, assim, tem pessoas adultas que ela chega lá na fase dela adulta, ela vai falar. Às vezes a pessoa fala: mas não entendi por que você ficou assim, eu te dei tudo que você precisava. Ela fala: não, você não me deu tudo que eu precisava de você. Né? A maioria, principalmente os pais, os homens, tá? Geralmente tem muito isso. Às vezes tem mulheres lá na frente que elas não conseguem ser bem sucedidas, talvez tem até homens também. E às vezes está lá na questão do pai. O pai não deu tempo de qualidade, o pai não fez o papel que ele deveria ter feito. Aqui é ensinar, né? Relacionamentos fora, às vezes fica procurando em outros homens aquilo que não recebeu dentro de casa. Não, exatamente. E uma parte também seja companheiro dos seus filhos. Se você não ser companheiro, se você não for ali o ouvinte, filho, vamos conversar. Quais são as suas necessidades? Quais são as suas dores? Como que foi seu dia hoje? Como que foi lá na escola? Como que foi com o seu amigo? Se você não parar para ouvir, para conversar com o seu filho, vai ter outra pessoa que vai suprir, vai estar ali nesse lugar, vai fazer o que você não está fazendo. E será que vai estar fazendo da forma correta? Da maneira certa, né? Exatamente.
Então você, pai, mãe, precisa ser o companheiro, precisa estar ali atento aos seus filhos. E o outro passo aqui é precisam de qualidade de tempo. Nossos filhos, eles precisam de qualidade de tempo. E às vezes tem mulher que fala assim, eu fico o dia inteiro com meu filho em casa, eu não trabalho fora. Mas como que você está usando esse tempo? Não estou falando que você tem que estar o tempo todo com seu filho brincando. Aqui em casa nós trabalhamos em casa, né? Então nossos filhos, eles sabem, tem o tempo que a gente está trabalhando, mas tem o tempo que a gente tira de qualidade de tempo com eles também. Ó, essa noite nós vamos assistir um filme, ó, vamos fazer um piquenique, vamos no parque hoje, vamos fazer tal atividade juntos, vamos orar juntos, vamos fazer um culto junto, assistir uma pregação junto. Isso é qualidade de tempo. E eu falo assim porque teve um dia que eu atendi uma mulher e ela disse assim, bem sobre isso que nós estávamos falando aqui, ela falou assim, eu trabalhei o tempo todo buscando dar para minha filha o que eu não tive. E às vezes eu chegava cansada em casa, ela chamava eu para brincar, para me abraçar, e eu falava para ela, vai brincar para lá, eu tô cansada. E ela queria às vezes só me abraçar e me beijar. Essa mulher falou comigo em lágrimas, chorando. Ela falou assim, e agora minha filha cresceu e eu quero apenas conversar com ela, eu quero que ela seja mais atenciosa comigo. E a filha dela responde, como eu posso ser uma pessoa que você não foi comigo? Eu não recebi isso. Quando eu queria que você brincasse comigo, você estava trabalhando. E a mãe dela disse assim, mas eu te dei tudo que você quis, eu te dei tanta coisa, não te falta nada. Ela falou, não, você deu o bens material, mas o que eu queria era a sua presença. O que eu queria era você ali comigo. E você não estava comigo. É exatamente aquilo que eu falei, né? Outra coisa, não adianta. Quando passa, não tem como você voltar atrás. Não tem como, tá? Você pode tentar consertar, tem algumas maneiras, tem, mas vai ficar ali aquela questão. Por exemplo, imagina você querer voltar a brincar com seu filho no parquinho. Só que ele cresceu, casou, não tem como, já foi. Você tem que aproveitar a oportunidade agora. Como a Dani falou, tem várias maneiras. Não importa, às vezes você trabalha hoje, o seu trabalho não... Tem gente, tem pais aí que às vezes tem um dia na semana, ou às vezes vamos colocar um exemplo, que às vezes tem determinadas profissões, por exemplo, caminhoneiro, ou outras pessoas que trabalham em outras áreas que às vezes é uma vez no mês. Mas quando você está ali, você está, seu filho se entrega, você desliga o celular, você, cara, hoje é com meu filho. Você quer ver uma atividade que meus meninos gostam, meus filhos, eles amam fazer comigo, é ir no mercado. Tá, ir no mercado com ele, o meu pequeno de 4 anos, eu colocar ele naquele carrinho de mercado e empurrar, cara, ele... Fazer bolinho junto. Então são coisas assim que... Às vezes seu filho não gosta de jogar bola, às vezes a sua filha não gosta de brincar de boneca, mas você tem que descobrir o que ele gosta e você aproveitar esse tempo junto. Eu, por exemplo, aqui, eu levo meus meninos para a escola, na maioria das vezes é eu que levo e eu que trago. E aí eu procuro pegar esse tempo e já vou conversando com eles. Por exemplo, eu detecto, a minha menina mesmo, esses dias, eu saí da escola e já vi que ela não estava legal. E eu vou perguntando, filho, o que houve tal? Chegou em casa, a gente também tem esse hábito de almoçar junto, ter um tempo de qualidade na mesa. E aí a gente já descobriu, conversou ali e ela colocou, ó, foi uns meninos lá que pegou minha bolsa e fez um negócio errado. E a gente já descobriu. Mas tem pai que não está atento a esses detalhes. E aí não tem o tempo de qualidade, isso vai juntando. Lá na frente pode não ter mais jeito, pode ser tarde demais. Causa um trauma na criança que vai virar um adulto traumatizado, bloqueado. Exatamente. E o último passo aqui é que nossos filhos precisam de oração. Nós pais precisamos estar em constante oração pela vida dos nossos filhos, para que Deus dê sabedoria, para que Deus dê estratégia, oração pelo futuro cônjuge, se não é casado ainda. Nós temos as crianças que pequenas, eu já oro pelos futuros cônjuges dos meus filhos. Exatamente, não importa qual que é a idade dos seus filhos, né? É um papel nosso e é uma obrigação, nós devemos a oração aos nossos filhos. Até porque, principalmente se os seus filhos são menores aí de 18 anos, a responsabilidade de, vamos dizer assim, espiritual, você é responsável pela a vida espiritual deles ali. Você tem essa obrigação de orar, de guardar eles ali em oração, tá? Então, assim, o que acontece na maioria das vezes? Às vezes o pai, principalmente, ele deixa muito para a mãe, né? Porque eu trabalho demais, aí você vai para a igreja, você ora.
até baseado numa palavra que fala, né, que a mulher sábia edifica a casa, tem essa palavra. Só que o que acontece? É a família, e o homem ele tem um papel muito importante nisso. Se você for analisar, eu não sei se você conhece um pouco da Bíblia, mas você vai ver o profeta Samuel, ele é um exemplo nessa questão, mas o Samuel foi criado na igreja, né? Ele, desde criança foi para a igreja, ele sabia dessa importância da parte espiritual e ele cobriu. Então, uma família, os filhos de Samuel, são filhos bem-sucedidos. Se você parar para analisar, já diferente dele, tem vários outros pais que não, da Bíblia mesmo, que não importavam nessa parte de buscar a oração, de buscar cobrir os filhos. Às vezes buscavam ter outras partes. No caso do rei Davi, que era um homem de guerra e tudo, mas Davi não foi usado como um bom exemplo de pai. Então eu te pergunto, você que é pai, eu buscando essa responsabilidade para nós, os pais, você tem orado na sua casa com seus filhos? Por exemplo, não estou te falando que eu sou perfeito e tal, mas na nossa casa a gente tem ali buscado orar com as crianças. De manhã a gente ora no café da manhã, a gente não sai de casa sem orar. A gente ora na hora do almoço, a gente ora na hora da janta, a gente ora antes de dormir. A última coisa que a gente faz aqui junto, seja no sofá ou no quarto deles, a gente ora. A gente tem que mostrar isso para eles. Fora que eu mais a mãe, a gente está sempre orando também. Depois que eles vão dormir, mesmo a gente ter orado com eles, a gente ainda ora. Deus guarda nossos filhos. Lá onde a gente não consegue ver, seja os nossos olhos, cuida deles, guarda. É o nosso papel. Orar pelas amizades, né? Pelas escolhas, seja elas espiritual, emocional, seja ela profissional, em todas as escolhas. Exatamente. É para que a vida dos nossos filhos glorifiquem a Deus, né? Precisamos orar pela saúde dos nossos filhos, para que livre de todo acidente, de toda investida do mal, né? Porque tem um mundo espiritual. Então, há uma guerra, há uma batalha sobre a vida dos nossos filhos, até nas nossas vidas. Então, nós precisamos estar como pais aí, um papel de pais, estar sempre orando pela vida dos nossos filhos. Como meu esposo disse, nem sempre vamos estar do lado ali protegendo. Mas quando a gente ora, fala assim, eu esteja lá, quando meus olhos não estiverem, quando eu não puder proteger meus filhos, mas proteja eles, livra do mal, livra de toda cilada do inimigo, daquilo que vão oferecer para eles. Então, precisamos ter esse posicionamento como pais aí, né? Com certeza. E isso como a Dani falou, é um posicionamento e faz parte da autorresponsabilidade, tá? Do casal, não ficar jogando um pro outro. Como eu falei aqui para vocês, não é só responsabilidade da mulher, é do homem também. Eu, às vezes, na minha profissão, às vezes eu tenho que viajar, viajo a trabalho. Eu fico 2, 3 dias fora, né? E o que acontece? Às vezes tem dia que eu pego marmita, vou comer no hotel onde eu estou, e aí eu faço ali uma videochamada e a gente almoça junto ali, faz a oração, tem um momento de oração. Então assim, eu só estou te dando exemplo, não quer dizer que você vai fazer isso, mas é um exemplo. Você pode fazer de maneira que às vezes você vai inventar uma desculpa. Não, porque eu trabalho, porque não sei o quê. Não, você pode estar lá no seu local de trabalho, tem um lugarzinho que você pode ir lá fazer uma videochamada. Às vezes você saiu de casa de manhã, não viu o seu filho, às vezes tem profissão que é assim. Então vai lá, tem uma hora do dia, né? Até para aquela questão que nós falou ali anterior, do amor, né? De ter um tempo de qualidade. Às vezes longe você consegue ter isso, né? Às vezes através de uma videochamada você faz ali uma oração com eles, né? Fala eu te amo, tal. Então ele se sente amado. Teve um tempo ali de escolha, poxa, meu pai tirou um tempinho ali para lembrar de mim, e seja mulher também. É só umas dicas que a gente está deixando para vocês, tá bom? Lembrando. O que eu senti de falar aqui foi questão assim. Eu creio que nós estamos vivendo uma nova geração, assim, uma geração de que a família, os pais têm se voltado mais para os seus filhos. Mas principalmente os pastores. Às vezes a gente vai falar assim, poxa, o filho do pastor aconteceu isso, o filho do pastor, porque não é o filho do pastor, mas é porque muitas das vezes o pastor ele está tão preocupado, ele está tão ocupado cuidando das suas ovelhas que esquece dos de casa. Então, pastores, volte para seus filhos, ore mais. Não que você não tenha que orar pelas suas ovelhas, mas cuide dos seus filhos também, tenha momentos de orações com eles. Esses dias eu estava lendo um livro de um pastor e ele disse isso, que a esposa dele começou a reclamar em questão de tempo dele em casa. E ele, não, estou fazendo a obra, estou pregando o evangelho, estou viajando para Deus. E um dia Deus falou com ele, a sua esposa está certa, volte para o seu lar. Porque se você não tiver sucesso, se você não estiver bem com a sua família, tudo isso será destruído. Então, para você ter sucesso lá fora, se volte para dentro da sua casa, ore com seus filhos, ore com a sua esposa, com o seu esposo.
né? E aqui, ó, é uma frase assim, ó: a oração é o presente mais importante na vida dos seus filhos, na vida da sua família. Então não esqueça de orar. Começa o seu dia, já entrega o seu dia ali na presença de Deus, né? Com certeza, isso que a Dani falou da questão do pastor, não só do pastor, mas qualquer atividade que você tiver na igreja, às vezes seja um músico, seja qualquer coisa. Eu lembro que no começo do nosso casamento, eu não era pastor, eu era tipo um auxiliar do pastor. E teve uma vez em que eu conversando com a Dani, discutindo mesmo, brigando, discutindo, trocando acusações, e ela falou para mim: por que você não pega suas coisas e vai morar na igreja? Porque eu ficava mais tempo na igreja, ficava mais tempo envolvido com as coisas da igreja do que cuidando da minha família. E lembra, o nosso primeiro ministério é cuidar dos nossos. Se a gente não está apto a cuidar da nossa família, dos nossos, a Bíblia mesmo fala, a gente não pode cuidar das coisas de Deus, tá bom? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo que a gente fez, né, baseado naquilo que a gente pratica na nossa casa. Tudo que a gente está falando aqui para vocês é coisa que a gente pratica. Nós não somos uma família perfeita, nós somos simplesmente a nossa família. E não tem família perfeita, tem a sua família, tem a minha família. Nós somos, vamos dizer assim, a imagem de Deus aqui na Terra. Não tem como você ficar olhando para a família dos outros e fazendo comparação. É a sua família, é a minha família. O que você pode fazer é buscar ajuda, buscar conhecimento para melhorar a sua família. Não queira falar, mas a vizinha, ou a família de fulano. Não faça essa comparação. Sabe, você nunca vai ser a minha família, eu nunca vou ser a sua família, porque são diferentes, são pessoas diferentes. Mas tem como melhorar a sua família. Então assim, nós vamos começar aí uma jornada chamada Jornada Família Diamante. Se esse conteúdo aqui já foi interessante para você, imagina o que vem pela frente. Nós temos aí, vai ser uma semana onde a gente vai estar falando, aí vai ter aulas aí de 1 hora e meia, não sei quanto tempo vai ser, Deus vai dirigir, tocar aí o nosso coração, onde a gente vai estar falando sobre várias coisas, princípios, valores, criação de filhos. A gente vai estar falando sobre essa questão de finanças no casamento, na família. Todas as áreas. Perfil comportamental. Nós vamos falar sobre vida sexual, vamos falar sobre várias coisas, sabe? Alma, espírito, coisas que envolvem assim mesmo a família, oração na família, autorresponsabilidade. Vai ser vários temas que nós vamos estar abordando. E vai ter também a ajuda de vocês, com certeza vocês vão estar lá, a gente vai colocar pergunta, faça pergunta, sugere aí. Então, por exemplo, nós vamos estar lá na primeira aula e você está passando uma situação no seu casamento, aí na sua família, que você, por exemplo, seja os filhos. Meu filho está rebelde, espero que não aconteça, que não esteja acontecendo isso. Meu filho está rebelde, eu não estou sabendo lidar, vocês têm alguma dica? E aí a gente vai, se a gente não tiver passado por isso ainda, a gente vai estudar para trazer na próxima aula para poder ajudar vocês. Vai ser algo fantástico. Eu espero que você esteja lá conosco, vai ser em breve, tá? Fica atento aí às notificações do YouTube. E a gente também vai estar mandando convite para vocês, vai estar fazendo anúncios aí para poder chamar a atenção de vocês aí sobre essa jornada que a gente vai começar. Lembrando, nós fizemos 3 vídeos sobre esses assuntos. Primeiro vídeo, você volta lá, assiste, está aí no nosso canal, que fala sobre casal, né? Algumas dicas aí para você ter um casamento bem sucedido. Aí depois nós fizemos outro vídeo falando sobre a família, dicas importantes aí para você ter fundamentos, né? Princípios na sua família. E esse vídeo que é o vídeo que nós falamos aqui sobre filhos. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com alguém. Não deixe de se inscrever no nosso canal, que você vai estar ajudando, né? E com certeza o YouTube vai estar entregando esse material para outras pessoas. Até a jornada. Até a jornada. Veremos em breve. Forte abraço.